Olá, pessoal, boa noite. Sou Daniela Bontempi, no programa Cultura Viva. Quem já conhece o programa é apresentado pela Rádio Web Música Tá na Pista, apresentado também nos canais do Espaço Cultura Viva. E hoje a gente está aqui com o nosso querido amigo Bruno de Azevedo, BA. Boa noite, BA. Tudo jóia? Boa noite, tudo bem? Como é que você tá? Tudo. Tô bem, tô Tá jóia. em, tá Muito em feliz com a Tóquio. sua presença aqui. Estou aqui em Tóquio, É, na noite de Tóquio, nessa iluminação a aurora boreal ali atrás. da aurora boreal, isso mesmo. Como é que você adivinhou, Bruno? Há um verdezinho que eu tô vendo ali. Ah, bacana, É, joia. Bom, Bruno, hum, gostaria antes de tudo de te apresentar para o pessoal, né? Que você falasse um pouquinho a seu respeito. Então eu já começo assim, fazendo algumas perguntas. De onde é que você vem, Bruno? é. Eu vim de São João de Meriti, né? Eu nasci aqui e estou aqui. Dei uma girada pelo Brasil, aí voltei para a cidade natal. É porque nesse período de pandemia, eu acho que muita gente que era de outro estado, saiu do Rio, voltou para suas famílias, né, tal. E eu fiz a mesma coisa. Eu voltei, estou aqui perto de casa, perto dos meus pais. Que aí a gente se protege e se prepara para a volta, né? É isso mesmo. Nada melhor do que a gente estar num lugar seguro, né? Numa situação como essa. É, e, E pode falar. e eu voltei mais por causa de um problema de saúde que minha mãe tinha, mas agora ela já operou, está se recuperando bem, que é a visão. Ela operou, tá bem, graças a Deus, e tá tudo certo. Ah, que legal, Bruno. Bacana. E você estava morando antes aonde? Eu comecei morando em Santa Cruz, quando eu fui para São Paulo, né? Fiquei um período em Santa Cruz, depois eu migrei para Ipiranga, adorei aquele lugar, eu me apaixonei e fui morar lá. Fiquei morando ali. Depois eu fui para Vila Matilde com um amigo lá, reencontrei um amigo lá, a gente ficou morando em Vila Matilde. E depois eu voltei e fiquei no bairro Saúde, ali no Chácara Inglesa. Aí eu decidi voltar porque a pandemia ia ficar insustentável me manter ali, né? E voltei. E assim, coincidentemente, dois dos bairros aí que você cita são justamente o berço do Espaço Cultura Viva, que é o lugar que deu justamente origem a todo esse nosso trabalho, que agora é o Espaço Cultural Digital, né? Como eu até nomeei o programa Cultura Viva como um espaço cultural digital, porque ele acabou dentro dessa circunstância também de pandemia, de quarentena, transpondo a questão física e espacial. E aí, nessa situação, acabei conhecendo um monte de gente bacana, e dentre as pessoas mais bacanas que eu conheci, tem você também. Então, muito bem-vindo, viu? É uma honra estar aqui participando. É muito legal. Para a gente também, muito, muito mesmo. Eu separei algumas perguntas para você, Bruno. Sim. Aí eu vou dando aqui uma lida, vou conversando, mas você também fica à vontade se você quiser contar alguma coisa além das coisas que eu estiver falando, tá joia? Tá perfeito. Há quanto tempo que você já está dentro da carreira musical? A minha carreira musical, ela é um pouco difícil de você dar um parâmetro inicial de como surgiu, porque eu comecei a estudar violão com 13 anos, né, em 97, mas ainda era uma coisa era por hobby, né? Não era nada. E eu só decidi isso depois que eu estava num período, eu tocava em igreja, né? Eu era um músico de igreja, assim, como esse que tem por aí.
mas não tinha aquela. E eu acabei decidindo, eu falei, cara, acho que eu vou estudar, acho que eu vou me preparar para um, eu vou entrar na faculdade de música. Não sabia nem o que que era. Isso foi em 2005. Eu não sabia nem o que era. Isso foi em 2005. Aí tinha que aprender a ler partitura, não sabia. Aí tinha que me preparar, já tinha que tocar as coisas tipo Villa-Lobos, né? Léo Brauer, Uhum. Johann Sebastian Bach. E eu não sabia nada disso, nem ler, né? Eu me preparei um ano, aí acabei passando, né? E fiquei. Aí fiz graduação em violão, fiz meu bacharelado em violão. E fui migrando, fui crescendo, fazendo outros cursos, né? Mas assim, posso te dizer que oficialmente em 2005 começa a minha trajetória na música mesmo, para valer. De maneira que você consideraria mais profissional, digamos assim. Porque Pelo ali fato eu do me lembro isso, porque para poder estar ali eu tinha que tocar, me manter, então eu já tinha repertório de tocar na noite para acompanhar cantoras. Eu era meio molequinho ali, 2005, mas eu Ah, que fui com tudo. barato! E quantos anos você tem agora? Eu tenho 37. Muito jovem também, né? Começou em É, 2005, era um bebê que eu era acompanhava o garoto. pessoal. De- É, devia ter 22, eu acho, 23. sim, Não me lembro, não. sim. Bacana, muito, muito legal, muito legal. E o que te motivou a entrar assim na carreira da música? Eu estava pensando nisso agora, uma hora antes de entrar nisso aqui, porque quando eu subi para buscar um agasalho, tipo essa camisa aqui, né? Tava escolhendo lá, Uhum. eu estava pensando que nitidamente, acho que eu não escolhi a música não, porque ela que me escolheu, porque é um caminho tão difícil que já era para eu ter pulado fora, já vendo que as coisas estão cada vez mais difíceis. Mas eu não consegui sair mais. E cada dia que passa eu entro mais no profundo, mais eu me tornei escravo, né? Então tô cativo da música, então eu acredito que eu não tenho outra coisa melhor para fazer na vida do que fazer música aqui nesse mundo. Não tem outra coisa, né? Você falou em cativo, lembrei da canção Cativo por Vontade, né? Porque é um cativeiro, mas é uma escolha, né? E é uma escolha que a gente se coloca e, e vive aquilo de uma maneira muito intensa, muito. É mágico, né? A gente que lida É, com arte, sabe? assim, houve momentos que eu tinha que trancar a faculdade. Eu tinha problemas Uhum, que eu tinha que trancar. Era uma faculdade cara, né? Ó, uhum. O Marcos Mena do LS Jack cantava Ô, Carla, eu te amei. Lembra dessa música? Então, Sim, sim. ele é meu colega de classe, de turma. Ele era na formatura dele eu toquei essa música para ele. Ele conseguiu se formar. Ele teve um Que problema de barato. saúde. Você vai falando, eu vou me lembrando, né? E teve um momento Sei. ali que eu tinha que trancar a faculdade, porque estava faltando grana. Era muito, sempre foi muito caro estudar música no país, com grandes professores. E para você ter uma ideia, o meu professor lá na faculdade era o Gaetano Galif, né? Formou o Frejá, né? A galera do Barão Vermelho estudou lá no conservatório. Gaetano Galif, que é integrante da banda Los Gatos, os Beatles da Argentina, famosíssimo. Sim. Gaetano Galif. E aí, nesse período que eu ia trancar, a de reitora, que era irmã do ex-prefeito, né, o falecido Conde, Luiz Paulo Conde, ela Sei. era a Cecília Conde. Eu fui trancar falando com o secretário foi pegar uns papéis, ela estava atendendo o telefone, quando terminou a ligação, ela veio até a mim. Meu filho, vem Sim. cá, você falou que vai trancar. Eu falei assim, eu tô com uma falta de grana aí, eu vou ter que trancar. Aí eu Uhum. falei assim, você me perdoa, mas você é o garoto que toca violão no corredor da faculdade ali? Aí eu fiquei olhando assim, fiquei com vergonha de falar, porque às vezes ela falou assim,
você tá atrapalhando a aula. Eu fiquei com medo disso. Mas eu falei assim, sou eu mesmo. Ela falou, o conservatório não pode perder um aluno como você, não, filho. Você não vai trancar, não. Você vai trabalhar lá na biblioteca e vai ganhar uma bolsa integral. E Que aí legal. eu acabei... E aí eu tô na música até hoje por causa disso que ela falou. Entendeu? Você, O guitarrista do Gilberto Gil fazia musicoterapia lá, o Sérgio Chiavasoli. sei. A gente ficou muito amigo, eu conheci muita gente, aquela safra ali de 2007, 2006, era incrível. O meu professor de violão era o Paulo Pedrassoli, que numa revista alemã ele era considerado o maior intérprete de Villa-Lobos do mundo. O cara era até hoje ele é referência. Então eu vim da Uhum. música erudita, eu fui fazendo o meu caminho na música erudita. Mas tinha a música popular no meu coração, né? Tanto é que aflorou depois de anos. Mas é isso, eu tentei escapar, não porque queria, mas porque não tinha, e aí a vida acabou me colocando de volta nesse rumo. Então eu digo que é a música que me escolheu, né? Sem dúvida. É, E, assim, sinceramente, eu fico bastante sensibilizada, fico até emocionada quando eu escuto histórias assim, porque o papel, né, das pessoas que cruzam o nosso caminho, os incentivadores, as pessoas que realmente acreditam no nosso potencial e fazem com que essas coisas aconteçam, é o que vai fazer toda a diferença. Esse olhar empático, né? E que lindo, que bom, né? Que tudo isso aconteceu dessa forma, porque de uma certa forma você acabou também se fortalecendo dentro de, entendendo o teu lugar dentro da música. E você não estaria aqui hoje com a gente fazendo programa Cultura Viva e todas as outras coisas que a gente ainda vai conversar aqui, desses trabalhos incríveis que você faz e a gente curte pra caramba lá no programa, é, no grupo, enfim. Porque o pessoal não sabe, mas a gente tem também aqui dentro das nossas redes os grupos também, né? A gente tem nosso grupo ali de WhatsApp, onde a gente também troca informações, troca arte e uma série de contatos, de coisas muito bacanas. Então, renovando sempre isso, né? Muito, muito bacana, Bruno. Bom, aí aqui uma continuidade da pergunta, mas meio que está um pouco respondida, seria se você sempre atuou na música, né? Ou você tem uma outra área de atuação além da música? como profissional, fazendo cursos, não. Mas comecei a trabalhar desde pequeno, né? Com 15 Uhum, anos, moleque, eu trabalhava para fazer um dinheirinho para mim. Aprendi a sim. profissão de montar móveis, ilustrar móveis, pintar. Eu aprendi a pintar a parede. Todo mundo pinta, mas assim, tem que ter a técnica, né? E aí isso eu Sim, aprendi com sim. uma galera que ensinou, entendeu? Até colar papel de parede, peguei um período Tá. também. Também vender, eu vendia que era polpa de frutas, em 2099 para ganhar um dinheirinho. Eu sempre estava fazendo alguma coisa para ganhar um dinheiro, sempre. Um autônomo, sempre autônomo. É, depois Legal. na música, depois eu tinha, porque a música ela te possibilita duas gamas, uma de ser professor, uma de você investir na carreira, né, Uhum. de categórica, né, de ensino. Lecionei no município aqui, lecionei também na Escola Federal da FATEC, na Escola Técnica Federal da FATEC. Fiquei 6 anos, depois me chamaram para fazer trilha sonora lá no esporte interativo, aí eu não pensei duas vezes, né? É. E você lecionou música, eram jovens, como qual era o público? A turma era feita de todas as idades, exceto as crianças. Elas não faziam, elas tinham já musicalização infantil, já tinha já algo endereçado a elas. Depois que fazia Entendi. certa idade, vinha para mim, mas sempre classe adulta comigo.
tanto em Barreto e Niterói, como trabalhei lá, conheci lá bons músicos, sabe, como o Chaves, né, que é integrante do Quarteto Malgani, muita gente boa ali também, vou te falar. E conheci, e lá na Matriz, né, que é ali em Quintino, aí eu conheci muita gente, né? O João de Aquino, Cláudio Souza, o Márcio Souza, que a gente se cruzou depois, ele tá lá em Niterói comigo, ele conseguiu transferência para a Matriz lá em Quintino. Tudo bons amigos. Pro Lessa, muita gente boa ali. Muito bom. Ah, bacana. E assim, acho que de uma certa forma, a gente que lida com arte acaba tendo essa possibilidade também de ser multifuncional, né? Então, para justamente sobreviver dentro da arte, a gente vai se inserindo aí dentro de todos os caminhos, né? Por exemplo, a aula, as próprias composições. E aí eu gostaria que você falasse também um pouquinho do seu trabalho com produção, né? Como produtor musical, que você também tem realizado recentemente. Aí eu gostaria que você trocasse aqui um pouquinho com a gente essas informações. A produção, ela aconteceu de uma forma que eu não tinha escolha. O que eu acredito que no mundo de hoje, nessa área digital, todo mundo é produtor de si mesmo. A gente ganhou autonomia para poder criar as coisas, né? Hoje em dia você tem o seu canal de TV. Um rapaz de 20 anos, 18 anos, ganha mais audiência que às vezes do que uma emissora de TV, por exemplo, com não sei quantos anos de existência, está perdendo audiência para um garotinho de 18 anos que chama muita atenção com aquele o jeito dele de ser, de falar, de pensar, influencia. A gente tem o Felipe Neto aí como um dos maiores influentes. Sim. Felipe Neto, ele faz sucesso pra caramba e cresce mais ainda. E quem viu o Felipe Neto no início, né, ele foi modificando, porque é novinho, e entre outros, né, tem um rapaz do Canal 90 também. Então, eu observando esses caras são muito inteligentes para fazer negócio, sabe trabalhar, eu percebo a forma que eles enxergam as coisas e se produzem. Eles conseguem se vender. Eu estou tentando isso, musicalmente falando, na minha música. Então eu comecei a ter contato com essa coisa de produção justamente porque eu estive em São Paulo, conheci pessoas ali naquele meio que trabalhavam com isso. Então eu fui ouvindo, eu nunca pedi assim, pô, me ensina aí, pô, me mostra aí, não. Assim que eu cheguei no Rio, eu comecei a colocar a mão na massa e comecei a fazer. Comecei a estudar todos os dias, muitas horas estudando, e quando eu achava que para minha vida seria suficiente só pegar o violão e estudar, me preparar, sempre manter a técnica em dia, eu estava completamente enganado e muito ingênuo e imaturo ainda, que a música me exigiria muito mais, até meu sangue, meu sono, meu cansaço, ela ia me exigir o meu extremo. E eu tenho dado isso, porque a gente tem um papo, né, assim, eu amo arte, eu gosto muito de arte, minha vida é arte. Mas a quantidade de gente que fala isso, mas não manifesta, não estuda, não procura melhorar, não procura se doar pela arte de forma de desenvolver, crescer, de ficar atento, é impressionante. A gente tem isso no mundo todo. Se a gente ama a arte, é aí que a gente tem que mergulhar e aprender, dar o jeito de desenvolver, de crescer, de se inspirar nos melhores, olhar os melhores e tentar dar continuidade, pegar o fio da meada da música brasileira, que hoje está isso aí. A gente só tem 2 ritmos no Brasil e o Brasil é rico em ritmos. Né? Sim. Então, é um grande desafio hoje, né? Você produzir uma música que não é a música atual. Eu não sou contra a música atual. Eu não sou contra. Sim.
Mas assim, eu sou contra somente esses dois gêneros estarem aí, como se eles fossem a única coisa e representassem o país, que já foi um país com muitos músicos incríveis, que cada dia que passa um deles vai nos deixando, vai morrendo e vai nascendo um bando de gente que não entende nada sobre música. Você vê que as entrevistas hoje é mais qual é a roupa? Vamos ver o figurino da cantora tal. Eles não sabem sobre música, eles não entendem nada. Vai falar de roupa, vai falar da casa, da mansão, do guarda-roupa cheio de... Mas não vai falar da música. O que você estava fazendo quando você escreveu essa música? Ela não escreveu, ela não sabe nem escrever. Então, algo a gente está fabricado. Isso. E os professores, os caras que fizeram mestrado em música, os caras que estão estudando, estão atrás das cortinas, estão passando necessidades, assim, estão vivendo um momento horrível. E muito disso que aconteceu, o Gaetano Galif falou para mim há anos atrás. Muitos anos atrás, ele falou assim, olha, os bons músicos, os músicos eruditos, eles estão passando por isso hoje, e até músicos de sucesso, considerado música de intelectuais, eles estão passando isso porque também eles plantaram, eles eles usam um termo que era não aparecia, eles não conseguiam ser simpáticos a ponto de ser acessível ao público, né? O público gostava da música deles, mas ele não interagia, e as pessoas elas sentem falta daqueles que interagem, que dá tchau, que... Enfim, estou falando no modo de falar, né? Eu entendo. Eles sentem falta dessa aproximação que a própria mídia hoje digital possibilita isso, né? Exatamente. E a minha produção, meu trabalho... Só somando com isso que você está trazendo, eu acredito que sejam vários fatores, desde a questão formativa, né, da pessoa encarar isso como uma profissão, e essa relação de não endeusamento do artista em relação ao público, porque a gente, se parar para analisar, está a serviço, né, de um trabalho com a arte. A gente é catalisador de sentimentos que não são só nossos, são sentimentos sociais. E isso, às vezes as pessoas acabam trazendo para um campo muito egóico, né? E acho que aí realmente amarra isso que o seu professor traz como uma argumentação. E por esses e outros motivos, que acho que a gente acaba tendo que realmente exercer essa imersão, como a gente estava tratando aqui no início. As aulas, elas vão também dessas condições. Esse trabalho que você vai falar agora sobre a produção em si, né? O quanto que ela também te coloca nesse lugar de empatia e de percepção dentro desse contexto artístico e criativo. Exato. Isso. A gente, se vai trabalhar com música, então vamos aprender sobre música. Vamos. Ninguém quer ser engenheiro, ninguém quer construir uma casa sem saber como é que faz, pegar o jeito. Mas na música tem que ser diferente para alguns, né? Ou a maioria. Eles não querem. Não importa nem o nome do acorde, importa que eu estou fazendo. Exatamente. E, assim, atualmente, suas criações e tudo, tem um projeto, assim, muito bacana que eu admiro pra caramba, chamado Futebol na Veia. Conta pra gente um pouquinho a respeito do projeto Futebol na Veia. O Futebol na Veia nasceu de uma música que pediram para fazer a abertura de um programa de TV de transmissão de futebol. Era
era um programa chamado de Placa no Esporte Interativo. Que o Rodrigo Rodrigues, que era apresentador, inclusive na época era o... Eu tenho isso num HD, mas eu ainda não coloquei, porque vou esperar um tempo para colocar. Vamos esperar dar tempo ao projeto, que eu espero ele crescer, para fazer essas honrarias. Porque quando aquele programa o programa lá, o canal lá, no Esporte Interativo, que na época era Esporte Interativo ainda, quando eles começaram a gostar do meu trabalho, eu fiquei muito preocupado. Eu falei assim, cara, agora ferrou, porque se eles começarem a gostar, eu vou precisar saber fazer. Eu vou precisar saber fazer. E eu preciso mais, né? Eu vou precisar mais. E aí, até um dia que um dos produtores lá ficava assim, e quando é que você vai fazer a música de abertura? Aí no outro dia, faz a música de abertura. Eu resolvi fazer. E aí chegou um momento que ele mesmo falava, nossa, que música, pô, esse samba... E aí eu fiquei sabendo depois que eles usavam, o samba ainda tinha um problema, porque o canal foi comprado por esse grupo TNT, e aí muita gente foi mandada embora, eu não cheguei nem a participar, nem entrar, né? Mas faz parte, as coisas da vida acontecem assim, não era a hora, não era o tempo, não era para ser. Mas eles usavam a música para aquecer no programa, tinha um monte de coisa lá. Então, aquilo ali, pelo menos, serviu para mim entender que eu precisava trabalhar mais e que eu tinha condições, porque os caras gostavam, né? Sim. Eu lembro que eu reuni os músicos para a gente no estúdio gravar essa música. Então, eu escrevi os arranjos. Eu tinha feito isso só uma vez, para a abertura do show do Loborges aqui no Sesc. A gente abriu o show dele. Aí eu escrevi os arranjos para o Clube da Esquina, para todos os músicos. E foi maravilhoso, foi marcante. E nessa vez eu fiz a mesma coisa. Até levei o baterista. O baterista sempre foi. Sempre vou levar esse cara comigo para onde eu for. Ele é um discípulo do Kiko Freitas, que é o baterista do João Bosco. Para mim, o Kiko é o maior baterista da América do Sul. Assim, é um dos maiores do mundo, sem dúvida nenhuma. Kiko Freitas é. E ele é discípulo, é o Márcio Amaro, né? Um amigo meu. Então faz muito tempo que eu não vejo, mas toda vez que eu preciso dele, ele aparece, cara. Ele nunca diz que não pode. Impressionante, meu. É um amigo de verdade. E a gente foi lá, nós gravamos a música, mandamos e o pessoal falava que não conseguia parar de escutar, era só para ouvir uma música do programa, mas acabou tornando... Não era música de um programa só, eles estavam me dizendo ali que era uma música para se ouvir. Então eu consegui juntar as duas coisas. E para fazer essa música eu pensava em Zé Menezes. Zé Menezes fez a abertura dos Trapalhões. E ficou no ar, olha quanto tempo que ficou no ar Zé Menezes. Então eu pensava nessa, só que eu coloquei uma letra, né, para fazer a chamada do programa de placa. Era uma abertura que tinha letra, diferente de todas as outras. Era algo assim que não é muito comum até hoje, né? Geralmente é uma trilha sonora de abertura de programa não tem letra, mas essa tinha. E surgiu daí. Aí eu comecei a compor, só que as músicas do meu pai falavam, faz uma música pro Pelé, faz uma música pro Garrincha, faz uma música pro Zico, faz uma música, e ele me guiava assim. E futebol na veia é o termo que a minha mãe que deu. Ela falou, eu fazia a introdução da música no violão, eu estava esperando chegar os equipamentos do estúdio para começar a montar ainda. Mas eu já não esperava, não esperava, eu já começava a criar os arranjos, já começava a escrever. E ela falava assim, nossa, essa música aí vai ser uma música tal, né? Aí eu comecei a pensar, acho que é o tema do disco. E aí botei o tema do disco Futebol na Veia, e que é o nome, né? Um nome assim até... Existem até quadros, assim, programas esportivos que tem esse nome, Futebol na Veia. Foi guiado pela minha mãe, ouvindo a minha mãe, meu pai,
que não entendem nada de música, mas o fato de você lidar com pessoas que não entendem nada, sempre, cara, eu vou acabar captando uma coisa ali que, que é importante. Por incrível que pareça, a opinião de alguém que não sabe nada em relação a certo assunto é muito importante, porque é genuíno e intuitivo dessa pessoa, que ela não sabe nada, mas ela vai falar, e você tem que prestar atenção no que ela fala, porque exatamente o vazio é que vai te dar a informação. Ela não sabe nada, mas ela vai acabar falando uma coisa que tem a ver. Impressionante. É porque ultrapassa, talvez, essa barreira intelectual. Vem pro que aquilo traz de sentimento, talvez, para a pessoa. Então, ela não vai colocar nenhum tipo de racionalização, como a gente que conhece determinado assunto faz, né? É o Ela é sentimento vazia. dela que foi exposto. E isso é bacana. Eu acho legal É. ter esse olhar. Porque é o olhar de quem? O olhar de quem vai justamente ter acesso a essa arte. Então, eu acho que você fez muito correto. Sem contar que a gente tem que realmente ouvir o pai e a mãe da gente. Sem... Eles sempre vão vir com bons conselhos, sem dúvida. E eu sei também que essas músicas, né? Você que já deixou aqui esse gancho, elas têm umas histórias. Aí eu gostaria de te pedir se você não gostaria de apresentar para a gente um pouquinho da canção e contar para a gente um pouco dessa história. O que você acha? Pode ser, tudo bem. Mas qual música que você gostaria de saber, Bom, de eu vou conhecer? pegar minha cola, tá? Vou pegar minha colinha aqui. Que eu me Bom, a lembro primeira... a história do Maraca, né? Isso, a história do Maracanã. Depois Carta de Mané, depois Zico, depois Romário e depois Final de Amanhã. Eu acho que eu tenho uma memória boa para isso. É isso? É isso aí. Até porque se eu for confiar na minha visão sem óculos, é melhor confiar na memória. É que essa música eu falo um pouco de alguns times, né? Que hoje não tem uma grande propagação, assim, que nem mídia no futebol, que é o próprio Bangu. Né? O Bangu, ele dividia meio a meio com o Flamengo no Maracanã na década de 60. O Castor de Andrade liberava o trem para todo mundo de Bangu, então toda a massa de Bangu ia em peso para o Maracanã para assistir os jogos, entendeu? Teve finais emblemáticas do Bangu, ganhando o Flamengo de 3-0 na final no Maracanã, sabe? E que uma coisa que hoje seria inimaginável. Sim. Era uma época em que as pessoas iam para o Maracanã como iam para o piquenique. Era uma coisa rotineira. Hoje você é o Maracanã, um evento mais, digamos assim, ele é mais classudo, mas antigamente era uma coisa mais simples. É como ir na Quinta da Boa Vista. Sim. Fazia parte da rotina daquele cara ali que trabalhava vendendo bala ou qualquer outra coisa, mas ele tinha condições de entrar no Maracanã e assistir uma partida, porque o Maracanã era desse povo. E hoje o Maracanã pertence a uma outra elite, a menos que as providências sejam tomadas e possam dar acesso a essas pessoas de novo, porque o Maracanã pertence a elas. Para começar, né, eu fiz essa música porque o Maracanã estava fazendo 71 anos. Veio sem querer a melodia, eu só sentei, quando eu vi, aparecia. Quem viu, torceu, subiu, desceu a rampa do Maraca, meu e seu. Cantei, gritei,
sorrir. A história do Maraca está aqui. Romário Edmundo, no meu maior do mundo, Rivelino Imperador, Cafuringa, Romerito e Juninhos, Vava, maravilha. Louco Abreu, Zanata, Piri, Adão, Cocada, Campeonato Carioca, no Maraca. A música tem 7 minutos, né? Não tem como cantá-la toda aqui. É uma música enorme. E eu enxuguei muita coisa. Tem um trecho dela que fala do Bangu, que justamente eu não cantei, né? Porque é muito grande, mas o trecho é: Bangu encheu, ganhou, perdeu, mas faz parte da vida de quem viveu. Isso eu estou fazendo menção da final de 85, quando o Bangu perde para o Curitiba, aqui no Maracanã, com um pênalti perdido pelo Ado. Conta a história: o goleiro Rafael saiu comemorando, correndo, e Ado sente até hoje essa... Há pouco tempo fizeram uma entrevista com os dois, né? No Maracanã de novo, o Rafael cedendo o gol para uma enfática cena que o Ado bate o pênalti de novo, só que agora ele faz o gol, né? Achei aquilo sensacional. Traz uma história, uma nostalgia muito grande para quem ama futebol. Que maravilha. Lindo, lindo. Mas Obrigado. olha, não se preocupa que ao término do nosso programa vai ter um bônus. Vai ter um bônus com essas canções do Futebol na Veia. E a gente vai deixar aqui para o pessoal conhecer também seus canais, seus links, porque realmente é um trabalho muito delicado, vale muito, muito a pena. E quando eu tive acesso, realmente eu me sensibilizei, porque eu comecei a ver muitas imagens, sabe? É um trabalho que ele traz uma referência muito imagética. É como se fosse você contando realmente uma história, né? E eu, como venho do teatro, isso para mim realmente me toca, me sensibiliza, porque eu consigo ser transportada para esse momento histórico, para esse lugar. Toca mais uma pra gente. Sim, claro. Carta de Mané, que eu me lembro, né? Esse projeto Futebol na Veia, ela vem de outro projeto que se chama o Gol de Placa. O Gol de Placa é um álbum que eu fiz também, que não lancei, que é de música instrumental, né? Ela é composta de gêneros assim distintos, tipo tango, samba, flamenco e jazz, assim. Show! São esses 4 elementos. E um deles, jazzista, é aquela música que eu te mandei, que é Tristeza de Barbosa, que é instrumental, só violão e piano. Inclusive, é ela que está aqui no fundo. Tristeza de Barbosa. Eu não ouço, você escuta.
Essa música é o seguinte, eu me espelhei em Brent Marsalis, com uma Uhum. música dele chamada Maria. Maria, ela não tem letra, mas a melodia é tarará, larirararira. Então eu já penso que é Maria, exatamente o que ele queria. Porque se fosse Mary, seria duas notas. Tará, tará. Sim. Enfim, o Brent Marsalis dessa música Maria. A Carta de Mané tem uma história que o João de Aquino, né? Para mim, o maior produtor de samba é João de Aquino. E Deus me deu um dos maiores presentes da música, que é ter a amizade desse cara. E todas as músicas que eu mando pra ele, e aí, o que tu achou dessa composição, velho? Aí ele fala, pô, tá muito bonito, Bruninho. Ah, velho, pô, eu fico esperando ele falar o que tá faltando ou o que tem demais, mas ele nunca fala. Sempre fala que tá legal, e aí eu fico só esperando ele, mas ele não fala. Ele sempre só elogia. É um Aí, carinho, muito amor envolvido. aí ele me contava histórias do Garrincha, da Elza, assim, contava muitas histórias, né? Que é a paixão, a paixão absurda que ele tinha por ela. Chegou a jogar no México, porque ela estava fazendo um show no México, ele foi lá, jogar num time pequeno lá, de pouca expressão no México. E outras coisas que ele me conta que eu não me lembro também. Mas quando essa pandemia acabar, combinamos, né? A gente vai lá na Elza, a gente vai ver a Elza e eu vou cantar essa música para ela lá, quando passar a pandemia. Essa música, eu fiz essa música, fiquei sem dormir 3 dias, porque eu já comecei a escrever a letra dentro do estúdio e já comecei a produzir ela. Demorou 3 dias para ela terminar. 3 dias, cara. Que foi dia 29 de dezembro, dia 30, dia 31. Os fogos de artifício me atrapalharam durante... Porque era meia-noite já do Réveillon, e eu tinha esquecido disso e estava trabalhando. E aí os fogos... Eu falei, o que é isso? Eu comecei a vazar, eu fui lá fora e vi que eram fogos, e aí parei de trabalhar, fui comer alguma coisa assim, e depois voltei. Estava muito concentrado nessa música. Eu estava colocando piano nessa música na hora. Não, eu estava escrevendo a orquestração, eu estava escrevendo o arranjo para as cordas, os violinos e viola e violoncelo. Que era... Quando vestir aquele manto alvinegro, amor, eu prometi, você vem morar comigo, amor. Se eu conseguir ser o campeão do Rio, amor, eu vou pedir pra você casar comigo, amor. Eu não menti. Quando eu rabiscar na ponta direita, amor, eu vou subir para aquela grande área, amor, pra explodir a nação da estrela solitária, amor. Depois partir pra geral mandar um beijo, amor. Eu vou cumprir. Quando eu arrancar, cortar pra dentro, amor, vão te pedir pra anotar aquela placa, amor. Mas eu sumi no meio da zaga costurada, amor. Vou concluir com uma bela goleada, amor. Eu decidi. Eu decidi. Se deixar eu passo, grego fácil de fazer. Se
me der espaço, faço estragos sem querer. Tchararundara dererundara, tchararundara dererundarara, tchararundara dererundara. Chararundarundara dererundarara, chararundara dererundarara, chararundarundara dererundarara. Taradererara dererara dererunda, chararundara dererundararum dererundarara dererundarara. Tararara dererara. Essa música, essa música emociona pra caramba. Porque eu li os documentários sobre o Garrincha, né? E aí no vídeo você vê o cara vivo, né? Você vê o cara ali. Aí não tem como não chorar. Porque fica eternizado. Eu lembro dele no programa Roda Viva, no Cultura. E ele estava se recuperando da crise no alcoolismo que ele sofria. Ele disse que estava trabalhando num um projeto que o Luciano do Vale tinha, uma classe master de jogadores que tinham acabado de se aposentar. Então ele era treinador, ele estava na função de professor nessa escolinha. Rivelino também fez parte. Luciano do Vale era incrível também. E aí ele estava falando, e você vê a simplicidade daquele cara, né? Que ganhou o mundo, foi o melhor em 62. Você vê o cara definhando, né? Você não pode fazer nada porque já aconteceu há muitos anos atrás. Mas aí você vê no vídeo o cara falando assim: toda vez que você me vê no campo, você vai sempre me ver ali na ponta direita, é sempre ali. Eu vou estar sempre ali. E aí é por isso que eu sempre falo das arrancadas na ponta direita. E como ele estava apaixonado pela Elza, ele prometeu a ela que ia dar a Copa do Mundo de 62 para ela. Ele prometeu para ela isso. Eu achei que eu tinha inventado isso na música, mas depois o João de Aquino, ele me contou, sem eu ter tocado no assunto, numa ligação que fiz para ele há pouco tempo. Falou, ele prometeu a Copa para ela e tudo, ele tava louco por ela. E essa realidade deu mais efeito ainda na música, então não tem como eu não cantar isso e depois eu chorar. Me arrebenta essa música. Mas é isso. Ai, Brito. E quando a gente se coloca para fazer um trabalho artístico tão humano assim, né? E a gente sabe o tamanho do sentimento, da dor, da alegria, e é legítimo, né? É um trabalho verdadeiro. Não tem como não emocionar, você não se emocionar, e a gente que recebe também fica emocionado, porque a gente sente essa verdade sendo relatada, e eu também imagino esse tamanho desse amor, dessa dedicação, dessa paixão, e o quanto é triste, né? Essa relação, desse sentimento em relação ao alcoolismo. Então, realmente, não tem como a gente passar inerte, né? Numa situação tão verdadeira e tão humana como essa. Mas é lindo, lindo poder, e é um presente poder cantar, criar algo assim, e para mim é um presente poder trazer você para dividir isso com a gente, de verdade. Obrigado.
Essa música, Ai, essa música eu fiz, mas parece que já foi feita. Parece que eu já escutei isso de algum lugar, cara. que coisa, né? Toda vez que eu vou escutar isso, eu falei, eu já escutei isso em algum lugar. Mas não Vendo existe, fui eu que fiz. Não tem nada igual a nada dos outros, mas a impressão que tem é que ela já existia. É eu isso. sei como, eu sei como é de verdade. Que linda. É, E você vai querer tocar mais alguma pra gente? pode ser, pode ser. Pode, assim, eu não vou tocar nenhuma que tá na que a gente combinou, porque Hum, é importante se organizar, mas é importante ser guiado pelo coração. Eu acho que não tem como não não tem homenagear problema. o rei, cara. Tem como não homenagear o rei. É. O rei vai dominar e o tapa que ele deu pra furacão soprar. Não dá pra acreditar que o rei no cabeceio pode levitar. Eu sei que não terá um outro corta-luz que possa iluminar. Tentei voltar no tempo pra essa 10 não se aposentar, que fez uma nação ter seu momento de fama e diversão. E a fé não desapareceu, mas a camisa 10 envelheceu. O rei vai chapelar depois que arrematou, pulou socorro, bater, xingar, pro rei do drible curto se intimidar. Não vê, não vai parar. O rei costura, passa, chuta e vai marcar. Pra quê se antecipar? Assim de perna aberta o rei vai canetar. Talvez se uma nação, se uma lesão, a terra da rainha leve ao chão. Quem é o rei do futebol que sacudiu a rede em mais de 1000 gols? Pelé, o rei do futebol, tricampeão pelo Brasil. Quem é o rei do futebol, que balançou a rede em mais de 1000 gols? Pelé, o rei do futebol, tricampeão pelo Brasil. Pelé, 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 só temos um no mundo. Aquele amigo de Mané, claro que é Pelé, o craque da camisa 10. Quem é Pelé? Viva Pelé! Grande Pelé, grande Viva, todos eles. viva o maior de Nossos. todos, o maior atleta do futebol de todos os tempos. Viva o Pelé! Viva! Viva o E Pelé! você resgata um momento histórico assim do futebol tão gostoso, tão bonito. Se a gente parar para analisar, né, a nossa situação atual dentro do que era, né, a ética, o que o futebol e os esportes em si
propõe e a situação atual, como a gente se encontra. Então, é um trabalho muito delicado, resgatar, trazer, né? Eu sempre tomo cuidado, a gente já conversou sobre isso, sobre a palavra resgate, mas Resgate. nesse contexto, eu acho que ela acaba se aplicando porque a gente vai ali buscar uma essência da verdadeira função dessa coletividade que o esporte propõe, né? E é muito lindo, porque você traz a coisa mais bonita que tem, essa coisa desse heroísmo que não é um estrelismo, é uma superação humana, é uma coisa de uma representação de uma nação. É muito lindo, muito bacana mesmo. Porque o futebol ele já foi a alegria do povo. Hoje em Sim. dia o futebol é tristeza, é a violência do povo, é a falta de educação, é o preconceito. O futebol ele tá despertando nas pessoas, não por culpa dele, mas por quem as administra. Eu fiquei sabendo agora que um jogador do Corinthians foi penalizado, teve que pagar uma multa porque usou uma chuteira verde. E verde é do Palmeiras. Né? Quer dizer, o verde... Assim, eu já não sei o que te falar sobre o nível que chegou, o intelecto dos dirigentes de futebol, das pessoas que dirigem o futebol brasileiro. Eu não sei onde é que eles estão com a cabeça, porque a grama é verde, a chuteira sempre foi preta e os jogadores do Palmeiras sempre usaram. Eu não entendo, entendeu? E assim, eu não vou generalizar, né? Mas esse tipo de elemento, Sim. não vou nem dizer esse tipo de sentimento, elemento não, porque as pessoas mudam. As pessoas sempre têm, cada dia, uma nova oportunidade de se redimir, de mudar. Sempre. E isso ninguém nunca vai tirar, nem Deus tira, Deus dá isso. Então não vai ser nós, não seremos nós que vamos tirar isso. Então esses pensamentos, eles precisam ser extintos, eles precisam acabar, porque a gente precisa se amar, pô. A gente só se enfrenta dentro de campo, mas a vida aqui fora é igual, a gente continua trabalhando. Lembra da linha que de uma extremidade é Itaquera e a outra é Barra Funda, Palmeiras? Eu quando morava ali no período da Vila Matilde, eu sempre estava naquela linha, que era a linha vermelha, eu acho. E se alguém chegasse perto lá com a camisa do Corinthians pro lado de lá, apanhava. São Paulo sempre foi violento com esse negócio de futebol. No Sul é uma coisa absurda também de cores. E as cores, elas estão aí. Eu acho que o céu do Beira-Rio não pode ser azul, né? Se eles pudessem, eles pintariam o céu de quê? De vermelho? Quer dizer, o cúmulo. E o futebol não é. Esse disco aí, ele vem para... Ele é uma luta contra a violência, entendeu? Esse disco, pelo menos aqui no Rio, eu misturei todos esses grandes personagens dos times que construíram a história do futebol, porque antes não tinha campeonato brasileiro, não tinha, era só os campeonatos estaduais. Foi assim que surgiu o futebol brasileiro. E hoje em dia os caras falam, o campeonato carioca não serve para nada. Esse cara que está falando isso é um cara coitado, ele é um cara desprovido de conhecimento histórico do futebol. E quem assim não se importa com a história de alguma coisa ou de outra, ele praticamente é um cara pobre de espírito, porque é um cara que não conhece a origem das coisas. E um cara que não procura conhecer a origem das coisas é um cara preguiçoso, é um cara completamente falto de conhecimento, é um cara que sempre vai precisar de ajuda. Ele vai ser sempre um cara necessitado, porque ele não conhece a origem das coisas, não procura saber. Esse disco ele luta contra o preconceito racial, esse disco luta contra a violência no futebol, de torcida, de encontro em redes sociais de torcida, que eles acreditavam que isso sempre, eles sempre seriam enfáticos, seriam poderosos,
e aí a vida veio com uma pandemia, ninguém mais pôde entrar no estádio durante 2 anos, já vamos para 2 anos, que eles acreditam que são os poderosos, que são os caras, com a violência deles, mas aí Deus ele sempre tem uma forma de paralisar tudo, e aí ele dá uma consertada no mundo, e é assim, você vê que não vai mudar nada, quando voltarem ao futebol, daqui a pouco vão continuar com a violência, até que as pessoas certas tomem as suas medidas certas, que é a punição contra esses caras que são violentos, que mancham o futebol, a história dele. Pô, Bruno, herói Eu é acredito. bombeiro, herói é médico, e são, claro que são, sempre serão, mas é que o esporte é algo marcante, entendeu? Eu sou músico e não estou fazendo homenagem à música, estou fazendo homenagem aos caras que construíram a história do futebol. Se eu não lembrar desses caras, se alguém não lembrar, não homenagear esses caras, os caras que estão hoje jogando não vão dar a mínima, porque não é lembrado, não vai ser marcado positivamente se fizer alguma coisa, e se fizer uma coisa ruim no futebol também não vão nem ligar. Então existe o tanto faz, mas a partir do momento que as pessoas começarem a homenagear, a lembrar, novas homenagens em outros ramos, em novas camadas, virão acontecer, né? Desculpa, acho que eu falei, te cortei. Não, é que enquanto você estava falando, me veio uma coisa assim que é muito importante da gente trazer, que é justamente o caráter formativo, o quanto que o esporte, a música, são ferramentas mesmo de transformação social, e o quanto a gente precisa incentivar, principalmente esse público mais jovenzinho, tanto crianças como adolescentes, pré-adolescentes, dentro de uma ética verdadeira, para não se criar uma referência negativa e isso ser passado adiante, né? Então, assim, eu acredito que isso soma em termos de conteúdo mesmo, né? Do que você traz desse trabalho delicado, tão bonito, a brincadeira em si do futebol, né? Trazer isso e outras tantas. Eu, como venho também da área de educação, sempre trago essa questão do quanto que o lúdico ele colabora, né, também para esse autoconhecimento, para as boas relações interpessoais. Então tá tudo muito ligado, né? E a gente tem que ter essa atenção dentro dos nossos trabalhos artísticos, eu acredito, que para além da expressividade, o que a gente está trazendo, né? O que isso está realmente contribuindo? E você traz para mim um trabalho que é de um valor muito, muito bonito, sabe? E é por isso que eu realmente, nas conversas que já tive com você, reitero o quanto é valoroso o que você está fazendo, porque além de belo, ele traz também um viés muito complementar dentro dos meus ideais mesmo, de formação, de trazer uma forma de ver o mundo, né, mais respeitável, mais equânime, e o esporte ele tem essa característica, né, e você traz aí de um sentimento bonito em relação a isso. Então eu tenho certeza que o que você fizer vai ter realmente muito sucesso, porque está vindo de uma intenção muito bonita, né? Então eu não tenho a menor dúvida, é verdade, e falo para você de coração, eu não tenho a menor dúvida de que vai alavancar pela qualidade técnica, pela qualidade estética e principalmente pela ética. Intenção. Exatamente, pela ética envolvida dentro do que você está trazendo. Então, assim, eu só tenho a te parabenizar por esse trabalho lindo que você faz, né? Dizer que já sou fã do BA. E acho. Surgiu na pandemia. Oi? BA nasceu na pandemia. Pois Nasceu na pandemia.
Gostaria muito de realmente agradecer sua presença aqui. Espero que você também tenha gostado. Se você quiser também complementar com alguma informação, fique à vontade, né, que o espaço é nosso aqui. Eu tenho. Porque a música A História do Maracanã, ela reúne os personagens, né? E dos anos, assim, icônicos, assim, do futebol. E na música também. Eu procurei criar uns arranjos, escrever com música, com a linguagem daquele período mesmo, que era anos 50, 60. Então, o que eu fui fazer, já tem uma orquestração ali atrás? Eu fui beber da água do arranjador do Nat King Cole, Uhum. é o Gordon Jenkins, e que escrevia para Sinatra. Depois de um tempo, Sinatra abraçou o Quincy Jones, que ele foi para Paris aprender a escrever orquestração. Se tornou o primeiro negro a escrever, né? A escrever para cordas. E foi beber dessa fonte aí para poder criar todo esse trabalho da história do Maracanã em arranjo, que foi eu mesmo que escrevi aqueles arranjos lá para orquestra, que tem um boé, tem tudo lá. E eu estudei sobre o método do saminéstico. Ganha muitos Grêmios e ganhou um Grêmio trabalhando junto com Quincy Jones num filme que eu não me lembro o nome do filme. Foi um filme que o Quincy Jones fez toda a trilha, que era sobre a liberdade dos escravos nos Estados Unidos. Uhum. Então, foi um bom período que eu fiquei estudando e deixei de dormir. Tive problemas de saúde, assim, por causa desse estudo. Tive crise de ansiedade, um monte de coisa, assim. Nunca mais eu fui o mesmo cara, assim, porque eu sacrifiquei demais a minha saúde, não dormi e acabei me dando mal, assim, mas eu já estou me recuperando. Às vezes ainda sinto assim um coração acelerando muito, aí eu tenho que pôr, não vejo que eu tenho que parar, aí começa a passar mal, aí eu tenho que aprender a dar essa dosagem, porque eu sou um cara que não durmo por causa dessas coisas, né? E aí então minha namorada briga comigo, fala que eu preciso dormir, que assim não vou viver muito. Então, como eu estava falando, do saminéstico, ele começa a te ajudar na forma de combinar a instrumentação com certos elementos da orquestra. E eu fui obedecendo cada um deles para não causar não inventar e causar nenhuma salada, né? Não fazer nenhuma besteira. Fui seguindo os passos ali. Quando eu fiz o do Museu da Pelada também, eu criei em cima de um exercício que ele fez lá, então eu usei trinados do violino com clarinete, dobrando em terça os violinos, primeiro violino, segundo violino, e o trinado coloquei, eu acho que numa sexta, e aí dava um efeito de suspensão, de como se tivesse algo flutuando, aquela coisa de te tirar do chão. E depois eu já vinha com o oboé para enfatizar a frase flutuante. Depois eu entro com as cordas, já com os pés no chão, tal. E deu super certo, assim. Eu gostei muito do resultado depois que chegou para mim, né? Eu falei, nossa, que maravilha, a orquestração tá maravilhosa. Aí eu fiquei muito feliz. Depois você escuta, que acho que o que eu mais gosto assim é justamente essa orquestração do Museu da Pelada.
Eu gosto muito, porque é até uma homenagem que eu faço aos caras que, para eu poder estudar as histórias, eu precisava de fontes. E uma das fontes que eu descobri foi exatamente esse canal, o Museu da Pelada, que é feito pelo Sim. jornalista Sérgio Pugliese, que eu até conheci, eu tive o prazer de conhecer. Ele se interessou também como você, quis fazer até uma entrevista, mas ele é muito ocupado e entrevista todo mundo de futebol, assim, e ele falou que vai me chamar, mas né, uma hora certa chama e a gente vai estar à disposição. Mas aí, como fã, eu fiz esse arranjo, cara. Esse arranjo, para mim, é a coisa que eu mais gostei. Eu ainda vou postar ainda no YouTube, né? Mas a próxima música vai ser o Museu da Pelada, que eu gosto muito dessa música. Ela retrata as tardes no Maracanã, né? Que não, vou ter que tocar um pedacinho, né? Claro, fica à vontade. Lembra a bossa nova, né? O passado está na mente, tempos bons não voltam mais. Quando vi aquela gente mais bonita e mais contente, tantas tardes de domingo, sem camisa na geral, tantos fogos de artifício para um jogo especial. Balançavam-se as bandeiras perto da estação primeira. Que saudade do Maracanã, de ver jogo do Maracanã, de ser campeão do meu Maracanã, de correr pelo Maracanã. Já virei a madrugada cantando na multidão, seguindo a carreata do meu time campeão. Jogador malabarista, escolhido pra entrevista, vai passar no Museu da Pelada, vai falar no Museu da Pelada. Os craques estão lá no Museu da Pelada pra conectar no Museu da Pelada. Caju tá lá, o Manga pegou, Robertinho passou, Paulinho disparou, Amarildo atacou, um pingo molhou, garoto que dinamitou. Um galinho cantou, um pintinho piou, um galinho cantou, gato negro voou. Eu começo a falar dos nomes, dos apelidos, né? Que antigamente os jogadores tinham apelido, Galinho de Quintino, Zico, o Garoto Dinamite, né? Carro do chute forte, o Pingo, aí eu comecei a criar assim, o Pingo molhou, Garoto que dinamitou, aí eu comecei a brincar, as classes das frutas, né? Manga, tinha um manga, tinha um caju, né? Eu comecei a classificar assim, nome de animais, galinho,
Pintinho, que era o Uhum. Paulo César Pintinho, meio-campista bom de bola do Fluminense, foi pro Vasco. Aí comecei a criar. Gato Negro, né, que é o Jefferson, faço menção ao Jefferson, goleiro do Botafogo, né, voando, assim, fez defesas incríveis. Assim. Acho que a mais incrível do mundo, acho que foi uma defesa que ele fez, que eu, assim, inacreditável aquela defesa. Aí eu fiz a música. Traz ótimas Maravilha. recordações. Muito, muito show, muito show. O meu pai falava para mim assim, meu pai falava assim, Bruno, quando ele escutou a música, né? Fui mostrar para ele, pai, o que tu acha? Aí, pô, isso aí é assim mesmo. A gente ficava sem camisa no Maracanã. É a liberdade de ficar sem camisa lá, pegando um sol. Aí ficava É. correndo pelo Maracanã na geral. Aí eu comecei a compor. Quando o Flamengo foi campeão agora da Libertadores em 2019, aquela carreata gigantesca com aquela massa de torcedor, aquela coisa linda, sabe? Eu fiquei Uhum. emocionado, sabe? Aí eu falei assim, eu me lembrei, né, que eles viravam a noite comemorando. Aí eu falei, já virei a madrugada cantando na É. multidão. Aí assim, Show. Daí você contando, eu fiquei vendo novamente as imagens de tudo. É ela muito desperta, né? legal. Ela, É ela, muito te, ela, legal. ela te faz, ela te cria imagem na cabeça, né? E cria mesmo. Ah, sensacional. Olha, esse bate-papo tá realmente muito gostoso, muita leveza, muito, muito agradável o saber assim, né? Dessa sensibilidade trazida desse contexto tão complicado, né, que a gente vive nesse momento, mas existem ainda tantas coisas boas para a gente desfrutar. Olha, eu vou te falar uma coisa de coração, assim. É quase uma missão. Eu tô quase uma esse trabalho é quase uma missão. Eu estou escrevendo ele, deixei ele pronto. Foram vários processos. E agora a gente já está no processo de marketing, de divulgação desse trabalho. Uhum. E a última etapa a se fazer, aí a gente vai lançar esse álbum, né? E a gente espera alcançar as pessoas que a gente planeja e escreve no papel, né? A gente quer o espaço no jornalismo esportivo, a gente quer alcançar eles, porque eles propagariam Uhum. isso de uma forma, até mesmo porque o álbum foi feito através de tudo que eles vêm fazendo, porque se não tivesse rádio nem televisão, nada do que eu escrevi aqui seria possível, porque eu pouco frequentei estádios de futebol. Tudo Sim. grato a esses caras, né? Seria uma boa se eles abraçassem a causa. E aí a minha missão, praticamente, eu estaria assim, realizado. Falei, pô, esse trabalho aí vai ajudar, vai resgatar a paixão, quem sabe até a moralidade do cidadão. O cidadão vai se Uhum. lembrar, vai lembrar do avô, do pai, do bisavô, como ele era, vai tentar ser diferente, não mais ser violento, esse tipo de coisa. Aí eu acho que eu já poderia até partir desse mundo, porque a minha missão, o meu trabalho, a minha obra, eu já teria conseguido. Estou falando sério, assim, estou falando muito sério. Ainda Eu mais porque entendo o que às você vezes a quer gente, dizer. às vezes eu acordo Eu assim, coração acelerado, falei, cara, acho que eu vou infartar hoje, mano. Tô precisando dormir. Aí, enfim, não morro. Deus não quer. Mas assim, eu ficaria muito feliz se acontecesse essa coisa desse álbum dar certo. Porque E o mais legal é poder desfrutar, Bruno, é, desses resultados, poder acompanhar o quanto tudo isso pode reverberar de maneira positiva para quem tiver acesso, né? E com certeza você vai ter ainda a oportunidade de ver isso acontecendo. Você sabe que no que depender também, né, da minha ajuda, você sabe que você pode contar. E a gente está aí, firme e forte, na missão. enquanto a gente estiver vivo, a entrega é total.
sem dúvida É nenhuma. isso aí. Bom, a gente está se encaminhando agora realmente para o momento final e gostaria aqui realmente de agradecer de coração tua pronta participação aqui, dizer para mim que é realmente uma honra receber você aqui no Espaço Cultural Digital, no programa Cultura Viva. Com certeza, as coisas que a gente trocou hoje têm muito, muito, muito a contribuir, somar, né, para tudo que a gente vem tentando trazer e trocar com as pessoas que têm acesso ao canal. E gostaria também que você deixasse aqui para a gente os canais seus, relembrando aqui quais são os seus canais de acesso no Insta, no YouTube. O Instagram, ele é @de Azevedo Violão, né? Isso. E tem o canal do YouTube, acho que é B.A mesmo. Uhum. A gente acha B.A, Futebol na Veia. A gente acaba Joia. achando esse canal e é bom escrever B.A e Futebol na Veia, que vai sem dúvida aparece lá o desenho da capa do disco lá, que são aquelas crianças jogando bola na rua e a favela atrás e o sol se pondo. Não, de qualquer forma, aqui na descrição as pessoas podem também acessar, tá, os links dos canais para poder conhecer um pouco mais do seu trabalho, que realmente é muito valoroso. E também gostaria de agradecer o pessoal da Brasirima, que faz com que esse nosso projeto aqui do programa Cultura Viva em formato de live aconteça. Um meu grande abraço. Agradecer também ao pessoal do Música Tá na Pista, agradecer também ao pessoal da produção do programa Cultura Viva, que está sempre firme e forte. Os nossos amigos que ficaram com a gente aqui até agora, né, acompanhando a nossa live. É realmente uma alegria muito grande esses encontros que a arte proporciona para a gente. E eu tenho feito valorosas amizades nesse momento. E eu acho que isso realmente é um presente que a vida nos proporciona, porque em tempos tão difíceis, né, onde todo mundo está tão fora do seu estado normal, onde as relações se tornaram tão superficiais, a gente acaba encontrando pessoas e tendo essa oportunidade dessa troca. Então, assim, a minha gratidão máxima a você por esse trabalho tão lindo e pela sua participação e amizade, Bruno. Imagina, eu que agradeço por tudo. Tá joia. Bom, quer deixar algum recado, alguma coisa? Quero, o pessoal está conhecendo esse trabalho, mas não está muito longe de eu começar a lançar uns trabalhos que eu fiz como produtor, produzindo duas cantoras, né, que é a Joyce Kelly e a Jussara Freire. São trabalhos distintos, não tem nada a ver com o meu, não vai ser um lance muito pop e eu acho que vai agradar muita gente. Então fica de olho, que eu vou começar a colocar alguns trechos de prévias divulgando já. Só vou esperar o momento certo para começar a colocar os trechinhos lá para o pessoal começar a sentirem o gostinho do trabalho, para ver como tá. Que show, que show. E vai ter meu também. Em breve. Isso mesmo, muitos trabalhos virão aí. Tá joia. Um grande beijo para você, Bruno. E Beijo também. Até a próxima, tá bom? Até. Tudo de bom. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.
Quem viu, torceu, subiu, desceu a rampa do Maraca, meu e seu. Cantei, gritei, chorei, sorri. A história do Maraca está aqui. Roberto Zico Júnior, Garrincha, do Túlio, Super Ézio e Eloy, Quarentinha, Artuzinho, Denner, Lula, Mazolinha, Dele, Edu, Pintinho, Renato, Jairzinho, Luizinho e Carola, Joãozinho, de Jair, de Jalmazinho, de Jalminha, Fidelis, Newton Santos, Leandro, Marco Antônio, Sabará, Felipe, Nilo, Irajara, Ladislau, Mané, Canível, Dé, Aranha, Pedrinho, Donizete, Dele, Galhardo e Bete, Casal 20 de Embaçável, Samarone, Bebeto, Alcir, Parada, Marinho, Beto, Maneco, Mazinho, Miguel, Jardel, Abel, Giovanni, Valdir, Ronaldinho, Sidorf, Tita, Joel, Nunes, Adílio, Maurício, Casão, Valdeir e Tilico, Velho Lobo, Vampiro, Perivaldo e Búfalo Gil. Há uma centena de nomes que não deu pra cantar, mas você ouve até hoje seu nome ecoando pelo ar. Você entrou numa história que não dá pra pagar. Entendeu que a vida, se for como um jogo, então tem que continuar. Caju, meu bom, nasceu, cresceu, floresceu, irmão. O meu nariz de ferro é campeão. Lançou daqui, fez gol, desempatou, se emocionou, papagaio, canhotinha, quem brilhou. Romário, Edmundo, no meu maior do mundo.
Paredão, cocada, campeonato carioca. Maraca. Zico se preparou, correu, bateu, guardou. Goleiro só olhou e a bola entrou. Quem viu se emocionou, quem secou, sentou, chorou. E o mundo conheceu e se encantou. Barreira se mexeu, Maraca silenciou, e aquele grito de gol que o torcedor desentalou. Aquele Tita, bom jogador, à esquerda Júnior, apoiador, habilidoso Leandro se abraçou depois do gol. Um certo Nunes, goleador, Andrade, marcador, Ozerra, Marinha de e Cortal, Flávio. Zico se preparou, correu, bateu, guardou. Goleiro só olhou e a bola entrou. Quem viu se emocionou, quem secou, sentou, chorou. E o mundo conheceu e se encantou. Barreira se mexeu, Maraca silenciou, e aquele grito de gol que o torcedor desentalou. Aquele Tita, bom jogador, na esquerda Júnior, apoiador, habilidoso Leandro se abraçou depois do gol. Um certo Nunes, goleador, Andrade, marcador, Ozerra, Marinha de e Cortal, Flávio. Lá vem o vampiro, arma 5, desce o galo, levanta na área perigosa, penetra Nunes, passou pelo goleiro, atirou, gol!
quando eram decorridos 13 cravados de luta na primeira etapa. Agora no placar Flamengo, Nunes, camisa 9. 0 em cima do lance Kleber Leite. Esse cara incrível de ciclo causou, primeiro, a chance de Nunes complementar e marcar um lindo gol. Depois, tosse fora do zagueiro de área Thompson, que ficou todo o pescoço, mas não deu. Vestir aquele manto alvinegro, amor, eu prometi. Você vem morar comigo, amor. Se eu conseguir ser o campeão do Rio, amor, eu vou pedir pra você casar comigo, amor. Eu não menti. Quando eu rabiscar na ponta direita, amor, eu vou subir para aquela grande área, amor, pra explodir a nação da estrela solitária, amor. Depois partir pra geral mandar um beijo, amor. Eu vou cumprir. Quando eu arrancar, cortar pra dentro, amor, vão te pedir pra anotar aquela placa, amor. Mas eu sumi no meio da saga costurada, amor. Vou concluir com uma bela goleada, amor. Eu decidi. Eu decidi. Se deixar eu passo. Driblo fácil de fazer. Se me der espaço, faço estrago sem querer. Vestir aquele manto alvinegro, amor, eu prometi. Você vem morar comigo, amor. Se eu conseguir ser o campeão do Rio, amor, eu vou pedir pra você casar comigo, amor. Eu não menti. Quando eu rabiscar na ponta direita, eu vou subir para aquela grande área, amor, pra explodir a nação da estrela solitária, amor. Depois partir pra geral mandar um beijo, amor. Eu prometi. Quando eu arrancar, cortar pra dentro, amor, vou te pedir pra anotar aquela placa, amor. Mas eu sumi no meio da saga costurada, amor. Vou concluir com uma bela goleada, amor. Eu decidi.
dominar, e o tapa que ele deu pra furacão soprar. Não dá pra acreditar que o rei no cabeceio pode levitar. Eu sei que não terá um outro porta-luz que possa iluminar. Tentei voltar no tempo pra essa 10 não se aposentar, que fez uma nação ter seu momento de fama e diversão. E a fé não desapareceu, mas a camisa 10 envelheceu. Não vê, não vai parar. O rei costura, passa, chuta e vai marcar. Pra quê se antecipar? Assim de terno aberto o rei vai canetar. Talvez uma lesão
que vai dar ruim pra você, que na final de amanhã, Maracanã, você vai ver. Eu nem dormi, tava estudando você, e o que eu já sei, pode esperar, tem todo um porquê. O Filipão mandou dizer que vai fazer marcação especial. É que eu vou marcar o animal, aquela fera, um artilheiro imortal. De um time profundo, Edmundo está jogando demais. Jogou aqui com Evaí, bicampeão são vocês. Agora eu cá, você de lá com Evaí, querendo outra vez. Não vou deixar, vou levantar, vou dar tesoura nos dois. Quando acabar, me retratar, me desculpar, com abraços depois. Eu sou zagueiro, eu jogo duro e não levem pro lado pessoal, que eu faço cara de mal, fim de partida, volta tudo a ser normal. O animal vai pra Copa do Mundo, está jogando demais. Jogou aqui com o Ibai, bicampeão são vocês. Agora eu cá, você de lá com o Ivaí, querendo outra vez. Não vou deixar, vou levantar, vou dar porrada nos dois. Quando acabar, me desculpar, me retratar, com abraços depois. Eu sou zagueiro, eu jogo duro e não levo pro lado pessoal. Eu faço cara de mal, fim de partida, voltando tudo a ser normal. Real, leal, legal igual o animal que vai pra Copa do Mundo, está jogando demais.